Bom, senhores, então, como primeira, voltando aqui, primeira causa de exclusão da ilicitude, eu tenho aí no quadro, né, o estado de necessidade. Estado de necessidade jurídico, né? Estado físico não, né, gente? E ele é conceituado, aliás, só tenho conceituação legal para estado de necessidade e legítima defesa. Os artigos 24 e 25 se encarregaram de conceituar estado de necessidade e legítima defesa. Estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito não foram conceituados pela lei. Essa conceituação ficou a cargo da doutrina. E o conceito de estado de necessidade é algo surreal, teratológico. Eu falo para os meus alunos, sempre que eu estou ministrando aulas presenciais, que quem criou o artigo 24 é um professor de direito penal que estava prestes a perder o cargo, ser mandado embora, e que necessitaria, esse artigo 24 necessitaria de tradução eterna, e só ele poderia traduzir, porque isso aqui é brincadeira, meu irmão. Vamos lá então, olha só que legal. Considera-se em estado de necessidade, considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato. Que fato? A destruição do bem jurídico, que eu vou explicar já já. Para salvar de perigo atual, lembrando, aqui a doutrina admite o perigo iminente. Iminente. Nesse momento aqui a doutrina admite o perigo iminente, sem problema nenhum, assim como na legítima defesa. Estou apanhando aqui. Que não o provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Caraca, velho, que coisa maluca. Esse é um conceito muito doido, que eu vou ter que traduzir para os senhores. O que o legislador quis dizer aqui? Ele quis dizer para mim o seguinte: existe uma situação de perigo para dois bens jurídicos conflitantes. E esses dois bens jurídicos estão, nesse momento, transitoriamente, em perigo. E há a necessidade de se destruir uma imprescindibilidade mesmo, para que o outro prevaleça. Para que o outro não seja destruído. Então há um conflito entre bens jurídicos, ambos lícitos e ambos protegidos pelo direito. E o direito autoriza nessa hipótese que um dos bens seja destruído para que o outro permaneça. Ok? É isso. É isso. E colocou algumas firulazinhas aqui. Esse perigo, essa situação de perigo pode ser atual ou iminente. Não precisaria da iminência, porque a atualidade aqui envolve o daqui a pouco, do perigo, não é agressão, isso aqui é perigo. Perigo atual é o que está acontecendo agora. Perigo não quer dizer dano. Na legítima defesa eu falo em dano iminente. Dano iminente, não perigo. Aqui eu falei em situação de perigo, tá? Pode ser de próprio ou de terceiro, sem problema nenhum. E eu vou traduzir para os senhores o que o legislador quis dizer com o estado de necessidade, falando aqui de cada um dos requisitos indispensáveis para o seu reconhecimento. No parágrafo 1º, o legislador diz que não pode alegar estado de necessidade, mesmo preenchendo os requisitos previstos no caput, aqui, ó, não é? O que é caput? Caput é o caput lá da primeiro semestre do direito, lembram? Quando você entrou no direito, lá no primeiro semestre, você lia na doutrina que você comprou com muito custo, dividido em 12 vezes, que está no caput do artigo 121, lembram disso? Pois é, caput é o mesmo que caput, tá? Apresentando os dois aí. Vamos lá. O que está aqui na cabeça do artigo, no caput, mesmo que esse indivíduo preencha os requisitos, se ele é um bombeiro, por exemplo, e tem o dever legal de enfrentar o perigo, ele não pode alegar que jogou a vítima no fogo para salvar a sua própria, porque ele tinha o dever de enfrentar o perigo, é o que diz a lei, mas nós temos exceções.
E o parágrafo 2º é que me revela, me demonstra de forma cabal que o Código Penal adotou a teoria diferenciadora no que diz respeito ao estado de necessidade, e não a teoria unitária como foi adotada pelo CPM, ok? Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Nos detalhes, eu passo para vocês. Antes de entrar nos requisitos, no vamos ver do que é o estado de necessidade, eu tenho que perpassar, tenho que adentrar com os senhores no conceito, que é do artigo 24, muito louco, e no princípio que norteia o estado de necessidade. Pode cair na sua prova. Qual é o princípio norteador do estado de necessidade? O princípio norteador do estado de necessidade, corta comigo, é o princípio da ponderação de bens. Mantenha aí. É o princípio da ponderação de bens. Professor, o que é ponderação de bens? Quem é do interior e já foi lá no açougue comprar carne, saiu com a carne enroladinha num papelzinho, depois que o colocou a carne em uma balança. E se essa balança for daquela muito antiga, ela tem 2 bandejas, onde eu peso a carne e ponho o peso de outro lado para medir quanto pesa um e quanto pesa o outro. A ponderação de bens é uma balança, onde eu, no momento de agir, eu tenho que sopesar, colocar na balança os 2 bens jurídicos, para saber qual deles é o mais pesado, é o mais valioso, ou se são ambos do mesmo valor. O princípio da ponderação de bens, que é esse que está aqui no quadro com os senhores, com esse conceito, cortem aqui comigo, é o princípio norteador do estado de necessidade. Desculpa. Dele é que surge a distinção entre estado de necessidade exculpante e estado de necessidade justificante, adotados pelas teorias diferenciadora e unitária. Deu uma investida rápida. É o peso, é a pesagem dos bens que vai me dizer se é estado de necessidade, que exclui a ilicitude, se é estado de necessidade exculpante, que exclui a culpabilidade. Então é pesar os bens, ok? Resumindo, pesando os bens na hora de agir, está em conflito o patrimônio e a vida? Qual desses 2 bens, segundo a teoria da ponderação de bens, pode ser destruído? Os 2 estão em conflito. Veja, eu tenho um carro desgovernado na rua que acabou o freio por conta de erro do mecânico. E é uma ladeira e está descendo. Ou eu atropelo uma pessoa ou jogo o meu carro em cima de uma casa. Eu tenho aí um patrimônio em conflito e uma vida em conflito. Eu podendo escolher, veja, eu podendo escolher qual dos 2 bens jurídicos eu posso destruir para considerar o meu comportamento lícito, ou seja, acobertado pelo estado de necessidade. A destruição, óbvio, do patrimônio. A destruição do patrimônio. Se eu tenho vida de um lado e vida do outro, exemplo, se eu tenho uma mãe com gravidez de risco, aborto necessário, 2 vidas, uma formada e uma em formação, qual é a mais importante? A formada. Se eu tenho 2 náufragos disputando um único barco, que só comporta um pode matar o outro para ficar com o barco, bens jurídicos de igual valor. Agora, não será estado de necessidade justificante, que exclui a ilicitude, quando eu destruir o patrimônio, a vida, para preservar o patrimônio que está em conflito. E isso a gente vai explicar nesse momento. Eu tenho 2 teorias que explicam o estado de necessidade: a teoria unitária e a teoria diferenciadora. A teoria unitária e a teoria diferenciadora. Qual a diferença entre unitária e diferenciadora? Vejam,
eu vou mostrar para os senhores novamente o quadro esquemático da teoria do delito, para os senhores entenderem onde se localiza um e o outro. Enquanto eu mostro o quadro, vão anotando. Para a teoria unitária, estado de necessidade é único. Falei que é estado de necessidade, haverá exclusão da ilicitude no quadro. Só existe estado de necessidade que exclui a ilicitude. Para a teoria unitária, como se configura um estado de necessidade? Prestem atenção. Para a teoria unitária, como se configura um estado de necessidade? Lembrando que essa foi adotada pelo Código. Se o bem jurídico preservado for de maior valor do que o bem jurídico preservado, é estado de necessidade e haverá exclusão da ilicitude. Se o bem jurídico preservado for de igual valor, vida e vida, aborto sentimento é necessário, por exemplo, é estado de necessidade e exclui a ilicitude. Agora, se eu destruir a vida para preservar o patrimônio, o bem jurídico preservado é de menor valor. Não será estado de necessidade. Mas os senhores lembram que eu disse no 24, parágrafo 2º? A pena, nesse caso, e haverá pena, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2 terços. Lembram disso? Então vejam, teoria unitária, estado de necessidade único, e exclui o quê? A ilicitude. Quando será estado de necessidade? Quando o bem jurídico preservado for de maior valor, vida, patrimônio, ou de igual valor, vida, vida. Se o bem jurídico preservado for de menor valor, não é estado de necessidade, é crime, mas a pena pode ser abrandada nos termos do 24, parágrafo 2º do CP. Agora, pagando, pela teoria diferenciadora, que o Código Penal Militar adotou em alguns pontos, eu tenho o estado de necessidade justificante, que exclui a ilicitude, e o estado de necessidade exculpante, que, vejam, pode excluir a culpabilidade por inexigibilidade de conduta adversa. Pode excluir a culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. Ok? Quando é e como é que eu reconheço quais são as hipóteses de reconhecimento do estado de necessidade exculpante? Quando o bem jurídico preservado for de maior valor ou de igual valor, vida, patrimônio, vida, vida, haverá exclusão da ilicitude. Quando o bem jurídico preservado for de menor valor, vida, patrimônio, poderá excluir a culpabilidade por inexigibilidade de conduta adversa. Então, a teoria diferenciadora faz distinção entre estado de necessidade que exclui a ilicitude e admite a hipótese de estado de necessidade que exclui a culpabilidade. Beleza? Fechou? Bora seguir? Vamos voltar para o nosso ponto inicial. Opa, foi muito. Isso, pronto. Então são quais os requisitos, e eu fiz besteira de novo, quais são os requisitos imprescindíveis. E por que eu falo em imprescindíveis, pessoal? Prestem muita atenção nisso. Quais são os requisitos imprescindíveis para eu, corte aqui, reconhecer o estado de necessidade?
E por que eu falo em imprescindíveis? Porque estado de necessidade, que é uma figura que ajuda o réu, beneficia o réu, ele exige o preenchimento e o reconhecimento de elementos que estão na lei. Se faltar um deles, eu não posso encaixar, nem pensar, tá? Então, quais são os requisitos imprescindíveis para o reconhecimento do estado de necessidade? Perigo de lesão ao bem jurídico. Perigo de lesão ao bem jurídico. Há uma situação de perigo. Há, por exemplo, uma possibilidade do barco afundar, o navio afundar e eu morrer afogado. Então eu posso causar lesão corporal em outra pessoa para tomar o bote salva-vidas. Tanto a minha vida quanto a dos demais passageiros estarão em perigo. Outra coisa, não basta a situação de perigo. É imprescindível que esta situação de perigo me leve à destruição do bem jurídico. Do bem jurídico, com um caráter de imprescindibilidade, inevitabilidade para eu salvar o meu. Se houver alguma possibilidade de eu preservar o outro bem jurídico, eu não posso alegar estado de necessidade. Vamos dar um exemplo? Eu gosto de dar um exemplo. Em sala de aula, eu criei. A gente cria exemplos malucos. O professor de direito penal faz isso. Isso é normal. Nunca vai acontecer na sua vida. Imagine que você, depois que tomou aquele belo banho no final de tarde, passou aquele óleo bonito no cabelo, está lá na porta, lá do lado de fora na rua, vendo as vizinhas passarem, tranquilo, ali com aquele cabelão pingando óleo e brilhando, final de dia, abre o portão da sua casa, fica ali tranquilo e vem um pitbull na sua direção e vai te pegar. O pitbull vai te pegar. Há uma situação de perigo ali? Há uma situação de perigo ali, certo? Há sim uma situação de perigo. É o bem jurídico, o patrimônio de terceiro, e pondo em risco o meu bem jurídico. A minha integridade corporal, quem sabe até a minha vida. Posso matar esse cachorro? Depende. Você tem como não matar o cachorro? Se a resposta for sim, e matar não será estado de necessidade. Se a resposta for não, e matar será estado de necessidade. Ou seja, a destruição do outro bem jurídico que causa a situação de perigo, por exemplo, que está causando a situação de perigo, tem que ser inevitável, porque se for evitável, você não pode alegar estado de necessidade. E mais, você tem que sempre procurar a menor lesão possível. Menor lesão possível. Imagina que você tem a escolha, no caminhão desgovernado, de matar uma pessoa ou 6. Se você escolher matar uma só, beleza, estado de necessidade. Se você escolher matar a 6, não será estado de necessidade, porque você tinha poder de escolha e não escolheu a situação menos lesiva possível. Primeiro é não lesionar, se for evitável. Se for inevitável, procurar a menor lesão possível. Isso é matemático, professor? Não, é de acordo com o caso concreto. Mas lembrando, requisito, inevitabilidade da lesão ao bem jurídico causador do perigo. Os bens jurídicos devem ser protegidos pelo direito. Eu não posso alegar estado de necessidade, o fato de eu ter empurrado alguém que iria jogar a minha cocaína no chão e desperdiçar todo o meu produto. Aí não dá estado de necessidade, porque um dos bens jurídicos não é lícito. Mais um requisito, veja, e é muito importante. Eu disse para vocês que é possível atuar em estado de necessidade quando há uma situação de perigo. E você só pode alegar estado de necessidade se destruir o bem jurídico causador do perigo, porque é imprescindível a destruição desse bem jurídico, lembra do cachorro, para preservar o seu próprio bem jurídico. E voltando no cachorro, situação de inevitabilidade e evitabilidade de destruição do bem jurídico chamado de cachorro. O cachorro está vindo na sua direção, você está na porta da sua casa, ele está vindo a 50 metros. Você tem possibilidade de, ao invés de matá-lo, entrar para casa e fechar o portão? Dá tempo? Dá. Se ficar provado e você matou o cachorro, não está em estado de necessidade. Agora transporta as figuras, os personagens para um campo de futebol e o cachorro está correndo atrás de você a 30 metros e você com um revólver na cintura. Dá para fugir? Não. Aí matar o cachorro é estado de necessidade.
A pergunta é a seguinte: e se a situação de perigo para os bens jurídicos foi criada por um deles? Quem criou? Anota aí. Quem criou a situação de perigo pode alegar estado de necessidade? Quem criou a situação de perigo pode alegar estado de necessidade? Depende. Anota. Se a causação do perigo for culposa, pode. Se a causação do perigo for dolosa, não pode. Vamos lá. Você está no cinema, lotado de gente, põe fogo na cortina dolosamente. O cinema começa a pegar fogo e você, para salvar a sua vida, pisa na cabeça de alguém. Posso alegar que causei lesão corporal daquele indivíduo porque existia uma situação de perigo? Não, porque foi você quem provocou e provocou de forma dolosa. Agora, no mesmo cinema, sem querer, você joga um cigarro ao chão, que tem um carpete, e começa a pegar fogo. Nessa hipótese, pisar na cabeça de alguém é estado de necessidade? Para a Hungria, não. Mas para todo o resto do mundo jurídico, sim. Porque esse perigo, fogo, foi causado por você, mas não de forma dolosa, sim de forma culposa. Então, para fechar, estado de necessidade, situação de perigo, destruição do bem jurídico que causou o perigo de forma dolosa, seria inevitável. E um detalhe, posso agir em estado de necessidade meu ou de terceiro. Posso agir em estado de necessidade para proteger meu bem jurídico ou um bem jurídico de terceiro. E anota aí, se agir em estado de necessidade de terceiro, você só pode agir de ofício, sem autorização do terceiro, se o bem jurídico em perigo do terceiro for indisponível, a vida dele está em risco. Aí beleza. Se for disponível, terceiro, você precisa de autorização, consentimento para agir em estado de necessidade dele, ok? Estado de necessidade de terceiro é possível, está lá na lei, mas para agir de ofício, sem autorização, o bem jurídico em risco tem que ser indisponível, porque se for disponível, não é possível agir sem o consentimento dele. E por fim, além dos requisitos objetivos, os requisitos subjetivos. Além de ser situação de perigo não causada dolosamente pelo agente, além de ser inevitável a destruição do bem jurídico, além de tudo que eu já disse para os senhores, é indispensável que esse indivíduo saiba estar agindo para defender um direito seu ou de terceiro. E eu estava me esquecendo, quem tem o dever legal, e prestem atenção que decorra da lei e não de portaria, dever legal de enfrentar o perigo, em algumas profissões a gente vê isso de forma evidente, que é o bombeiro, o policial. Esse indivíduo não pode alegar estado de necessidade, mesmo que preencham todos os requisitos que eu disse para vocês. Essa é a determinação legal, mas os tribunais, não a sua maioria, têm entendido que essa exigência não se estende a atos heróicos. Tá? Eu posso alegar estado de necessidade, se o que está em risco é a minha vida. Eu sou bombeiro, estou lá em cima do prédio, não dá tempo de esperar o helicóptero voltar. Se eu não for nessa jipada agora, eu vou morrer frito. Por que eu vou deixar o cachorro aqui? A cadelinha da madame. Deixa a cadelinha se lascar, torra, vira churrasco e eu vou no helicóptero. Não, mas senhor tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Espera aí, mas eu não vou. Não sou obrigado a atos heróicos, não. Aí há estado de necessidade. Lembra que se limita a atos simples e não heróicos. Entretanto, a doutrina majoritária, no sentido de que mesmo nessa hipótese, o agente não possa alegar estado de necessidade. Mas professor, o cara vai morrer? Não, ele deixa o cachorro queimar. Só não vai alegar estado de necessidade. Mas professor, ele vai para a cadeia? Não vai. Nessa hipótese, anota, eu trabalho com inexigibilidade de conduta diversa. Inexigibilidade de conduta diversa, e aí haverá exclusão da culpabilidade. Consequência jurídica.
o ato é ilícito. E a dona do cachorro pode pedir indenização para o Estado. Beleza? Quais são as espécies de estado de necessidade? Pode ser próprio ou de terceiro, quanto à titularidade nós já falamos. Pode ser real ou putativo. Real, a situação de perigo existe, o barco está afundando, vai afundar. E se eu pisar na cabeça de alguém, a minha conduta é lícita, porque é estado de necessidade real. Agora um engraçadinho quebra lá o alarme e diz, está pegando fogo, você se desespera sem tomar pé da situação, imagina que realmente há uma situação de perigo e pisa na cabeça de alguém. Pode alegar estado de necessidade? Pode, mas nessa hipótese é putativo, porque o perigo não existia, só existia na sua cabeça. O ato que eu pratiquei é lícito? Não. Lembram? Excludente de ilicitude putativa exclui a conduta, torna o fato atípico. É ilícito do mesmo jeito. Putativo, portanto, torna o fato atípico. O real torna o fato lícito. Lembram lá da teoria do crime? Beleza? Vamos lá? E eu falo em estado de necessidade agressivo e estado de necessidade defensivo. Estado de necessidade agressivo, estado de necessidade defensivo. O que é estado de necessidade defensivo? Quando eu dirijo a minha conduta, o meu ataque, contra o bem jurídico causador da situação de perigo. Será defensivo quando eu direciono a minha ação, a minha conduta contra o bem jurídico causador da situação de perigo. Lembra do Totó? O Totó está vindo na sua direção? Eu atiro no Totó. Quem causou o perigo? O Totó. Eu destruí o bem jurídico causador do perigo. Sim, defensivo. Agora, eu estou com o carro desgovernado na rua, está sem freio, para não matar os pedestres, eu jogo o carro na casa do indivíduo que tem nada a ver com a paçoca. Quem causou o perigo? O mecânico. Quem sofreu o prejuízo? O dono da casa. Nessa hipótese, o estado de necessidade é real e continua sendo estado de necessidade. E ele será agressivo. Eu estou agredindo um bem jurídico de terceiro. Aí, meu irmão, continua a ser estado de necessidade. Mas você pode sofrer uma ação de indenização. Por quê? Porque em que pese o seu comportamento se encaixar no estado de necessidade, ser lícito, é possível a indenização civil. Essa é uma das duas exceções. O dono da casa entra com ação contra você ou contra o mecânico que causou a situação de perigo? Contra você. É com você que há o nexo causal. E aí você entra com ação de regresso contra o mecânico. O fato é que pode e é possível ser acionado. Eu tenho uma pergunta aqui embaixo, no slide, por favor. Como proceder em caso de aberrácio no estado de necessidade e estado de necessidade para saciar a fome? Primeiro, que não é estado de necessidade se for aberrácio. E o estado de necessidade famélico, muito cuidado com isso, para saciar a fome, tem que ser observado com um certo, digamos, cuidado, com uma certa cautela. Porque pode ser que eu destrua o patrimônio de outrem para saciar a minha saúde, para preservar a minha saúde. Comi um caviar, comi uma comida extremamente cara. Aí o fato será típico. Mas veja, às vezes eu não chego à análise do estado de necessidade porque eu subtraí uma bolacha Mabel que custa R$6, de um patrimônio, de um supermercado extremamente rico, eu nem analiso o estado de necessidade. Eu paro na análise da tipicidade, porque aí falta tipicidade material. Ok, galera? É o que tínhamos sobre estado de necessidade. Próximo bloco, legítima defesa.